Muito bem, muito bem. E aí, pessoal? Olá a todos. Bom, vamos ver aqui. Foi feita aqui uma leitura, né, sobre a poluição do ar. É um assunto que é relacionado à ecologia. Então, quando você vai falar sobre poluição, né, que tem a ver com o desequilíbrio ambiental, e o que acontece? Então, após feita a leitura, alguns trechos, né, em destaque para fazer uma interdisciplinaridade com a química, principalmente no assunto de funções químicas. Então, quando você estuda funções químicas, o professor lá de química, ele entra em sala de aula, aí ele começa o assunto sobre funções químicas. Aí funções químicas, né, como todo professor de química sabe, que é ácido, óxidos, oxiácidos, e, né, você tem ali, né, tem os sais, né, e o que acontece? Tem os peróxidos também, e quando você vai ler, então, a poluição do ar, ele tem uma ligação muito grande com a química, principalmente quando se trata de substâncias e na química são usadas para trabalhar com nomenclatura. A nomenclatura, você tem que dar nome às substâncias. Então tá aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Pronto, ó, tá aqui. Então foi feita aqui a leitura de a poluição do ar, tá aqui, ó, a poluição, ó, tá aqui, ó, bacana, né? Ó, falando tudo aqui da poluição, né? Toda a leitura, né, foi feita aqui, né, sobre a poluição. E quando você vai fazendo uma leitura, você olha aqui, quando você faz uma leitura de enciclopédia, é muito interessante que o assunto aqui, poluição do ar, a maioria fala a respeito da poluição que é ligada à ecologia. E o que acontece? E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, para começar fazendo uma introdução motivacional, que é o seguinte, né? Você tá lá, a poluição do ar, né? Aí você tem esse trecho aqui que você lê, que eu achei muito bacana, que ele fala assim: assim que me afastei do ar pesado de Roma e do mau cheiro dos fogões que, ao serem avivados, expeliam todos os vapores pestilentos e a fuligem que continham, me senti melhor. Aqui fala que este foi o primeiro depoimento escrito sobre a poluição do ar, né? O autor é Sêneca, né, célebre filósofo e estadista romano, que viveu no primeiro século da era cristã. Então, falou desse trecho aqui, que fala que foi o primeiro depoimento que foi feito por escrito sobre a poluição do ar. Então é interessante, né? Colocando aqui um fato histórico. E conforme vai a leitura, vai falando aqui, uma outra coisa que chama a atenção ali, quando você já vai levar para a química, e no estudo de química, que você vai falar a respeito aqui, ó, da porcentagem que você tem de gases, né, na atmosfera, na região da biosfera. Então aqui, quando menciona biosfera, então está falando de uma das camadas do planeta Terra. E a biosfera é onde tem as formas de vida, porque é na biosfera que você tem a superfície da Terra, os rios, lagos, mares e oceanos e parte da atmosfera, tá lá. Então, nessa faixa aqui da camada da Terra é onde tem vida. Por quê? Por que tem vida? Porque, seja vida, né, terrestre ou aquática, né, é possível haver vida por causa dessas duas substâncias aqui, que é o oxigênio e o nitrogênio. Tá? E aí ele coloca aqui, que aí quimicamente, já levando para a química, então, sempre fazendo essa interdisciplinaridade, uma troca, né, de informações, né? As proporções ideais desses gases no ar que respiramos devem ser aproximadamente 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, quando tais proporções não são atingidas, disse que o ar está poluído. Então, se não tiver nessa proporção aqui, ó, 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, se tiver com outros valores, já se entende que no ambiente já está tendo um desequilíbrio, né, ambiental. Tá? E outra coisa que ele fala aqui, ele diz assim, que olha como é que é a definição de poluição. Ele fala: poluição no sentido extenso, ele pode ser entendida como toda modificação química
física ou biológica do meio ambiente que pode causar danos ao homem ou ao próprio ambiente, como a fauna e a flora. Uma definição muito bacana aqui de poluição, né, que coloca um conceito, né, definição, conceito, né, e fazendo agora a interdisciplinaridade com a química, você vê aqui, ó, já tendo aqui as substâncias, aqui, ó, aí que a gente vai, ó, vai lendo aqui e chegando aqui, né, ele fala aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então vamos dizer que o professor de química ele vai iniciar uma aula de funções químicas, e aí antes de ele levar para a teoria, que são os óxidos, os ácidos, sais, né, anidridos, e vamos ver aqui nesse trecho que ele fala: veículos e indústrias são dois dos maiores fornecedores de agentes da poluição, né? Quando você fala veículos, que são os automóveis, vários tipos de veículos, né? Automóveis, caminhões, né? Os aviões, indústrias, como a gente vê aqui, ó, né? As indústrias aqui, então o que acontece? Então as chaminés, né? Ó, aqui na gravura que está mostrando, né? Aqui a foto, a ilustração, a gravura, está mostrando que as chaminés eles despejam sem parar toneladas de... Aí começou enxofre, tá lá, enxofre. Aí quando o professor está ali, vamos dizer que ele pega esse trecho aqui, uma sugestão que pode pegar esse trecho aqui, quando ele quer começar a aula de funções químicas. Tá lá. Aí tá lá, funções químicas, entendeu? Funções químicas. Você tem funções químicas que trabalham na química inorgânica e tem as funções químicas na química orgânica, né? Então tá ali, ó, funções químicas. Aí ele começa aqui a falar aqui, ó, você fala enxofre, tá lá. Aí lá pergunta lá para a turma, aí o professor ele pode fazer aquela pergunta motivacional, perguntar: turma, o que é um enxofre? Como é que é o símbolo do enxofre? Pedir para pegar a tabela periódica e tudo. Aí tá lá, enxofre, tá aqui, ó, enxofre. É o símbolo aqui S, né? Você tem aqui o enxofre, tá? E lembrando que o enxofre ele tem as formas alotrópicas. O que acontece? É o mesmo elemento com diferentes número de átomos. Então, vamos dizer assim, você tem aqui o enxofre, aí tem aquelas variações que você tem o enxofre, que é o S8, né? Tem o outro enxofre aqui, eu não me engano, eu não sei se é S2, ele bota S4, enfim. Eu vou lembrar só esse aqui do S8, mas o importante é que você saber que o enxofre tem as suas formas alotrópicas, né? Tá lá. Eu lembrei apenas de um aqui, né? Então, vamos dizer que isso aqui trata-se de uma memorização que é feita, mas o importante é que você entenda que o enxofre ele tem as suas formas alotrópicas. Então, você vê, existe a diferença entre entendimento e memorização, tá? E você tem aqui óxido de nitrogênio, tá lá. Aí você tem ali o óxido de nitrogênio, né? Tem uma variação. Você tem o óxido de nitrogênio assim, e você tem o dióxido de nitrogênio assim, tá lá. Pronto. Então você tem aqui, ó, essas, né, duas formas aqui de óxido de nitrogênio. Aí você tem aqui, ó, o ácido sulfúrico, tá aqui, ó, ácido sulfúrico. Então, tá lá. Aí você tem aqui o ácido sulfúrico, que é H2SO4, né? Aí você tem o dióxido de enxofre, né? Que é o SO2, tá aqui, tá lá. E você tem o ácido fluorídrico, né? Que é o ácido fluorídrico, tá lá, ácido fluorídrico, né? Pronto, olha que interessante. Então, vamos dizer, né, que o professor ele pode primeiro fazer a escrita, né, escrever enxofre, depois botar as suas fórmulas químicas. E para dizer que essas fórmulas elas são construídas com base no conhecimento de funções químicas, tá? Então, aí você tem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, botando aqui, ó. Aí você tem aqui outro, ó, hexacloreto de benzeno. Pronto, aqui já entra na parte de química orgânica, mas não impede o professor fazer uma introdução. Se for na parte de química inorgânica, né,
houver uma turma em que apenas é dada química inorgânica e no outro ano, em outra série, for começar com química orgânica, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, hexacloreto de benzeno, né? Então você vê o benzeno, né? Ó, você tem aqui o benzeno, tá ali, que tem aquele anel aromático, né? Aí você tem o hexacloreto. Hexa porque são 6 cloros, né? Então você tem um cloro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó. Hexacloreto de benzeno. Aí você tem aqui sulfeto de carbono. Então você tem o sulfeto de carbono, que é o CS2, ó, que é o sulfeto de carbono. Você tem cloro, ó. Você tem aqui o cloro. Então, quando você bota o cloro aqui, o cloro, ele existe naquela forma diatômica dele, né, que é cloro 2. É a mesma coisa quando você tem o hidrogênio, que é H2. Oxigênio, quando ele está na sua forma na natureza, ele é O2. Né? Então, aí tem o assunto que fala de atomicidade e que trata-se de assim, né, um pouco de memorização, que tanto você ficar vendo, estudando, você vai memorizando, você não vai decorando, você não força a decorar, né? De tanto você ficar lendo, sabendo que o hidrogênio na sua forma isolada, não combinando com nenhum outro elemento, e quando ele está na forma de gás na natureza, ele é H2, né? Forma gasosa do hidrogênio, H2, tá? Então tá ali. Você tem fenóis, né? Fenol. Então você entra novamente, ó, naquele caso, ó, bota o benzeno, né? Ol, ele é um fenol, aí, ó, você tem aqui, ó, pronto. Então tá aqui, ó, ele é um fenol, tá? Que você tem o benzeno junto ao radical hidroxila, aí forma fenol. Tá aqui. Tá aí, ó, interessante, né? E aqui vai, ó, e outras substâncias nocivas. Aí você tem esse aqui que fala, um automóvel em movimento solta monóxido de carbono, né? O texto até já colocou a sua fórmula química do monóxido de carbono. É um gás altamente tóxico. Ele se for levar para a parte de biologia, falar na parte de biologia, o monóxido de carbono ele é muito perigoso. Quando a pessoa inala o monóxido de carbono, ele fica preso ali ali no glóbulo vermelho, preso à hemoglobina e não sai. Ele fica ele forma uma ligação estável e não sai mais, né? Então é diferente quando você tem o gás carbônico. O gás carbônico, a gente consegue expelir o gás carbônico na nossa respiração. Então tá lá, que quando você respira o oxigênio, né? Tá lá no processo lá, né? Aí acontece lá no interior da célula, que é a respiração aeróbia pelas mitocôndrias. Aí você respira o oxigênio, aí vai lá, passa pelo trajeto aqui do aparelho respiratório, chega nos pulmões e depois você exala o gás carbônico, ó. Oxigênio, ó, gás carbônico que sai. Então o gás carbônico ele sai porque ele forma uma ligação instável, diferença do monóxido de carbono. Se você inala o monóxido de carbono, né, pela respiração, né, tanto aqui pelas fossas nasais e também pela boca, o monóxido de carbono, uma vez que prende lá nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, ele não sai, porque ele forma uma ligação estável. Por isso que por isso que o monóxido de carbono é muito perigoso, principalmente em local fechado. Olha que interessante você fazer esse intercâmbio, né? A ecologia com a química. Então, se for professor de química, vai iniciar funções químicas, ele pode falar um pouquinho de ecologia. Ele pode, né, debater esse assunto, fazendo uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, né? Então, tá aí. Então, tá aqui, ó. Você tem aqui, o que mais? Vamos ver. Ó, falou daqui, ó, né, o outro gás encontrado na descarga de automóveis, ó, dióxido de nitrogênio. Então é assim. Então quando você tem um automóvel, aqui tá lá, né? Aqui você, né? Ó, tá lá botando aqui, ó, o automóvel, ó. Vamos fazer um desenho aqui bem simples aqui do automóvel. Tá ali, ó. Só para, né, representar aqui, ó.
Pronto, aqui ó, bonitinho aqui o automóvel, né? Ó, tá lá, aqui tá o automóvel. Então, você tá andando na rua, você anda lá na rua, você vê vários automóveis ali. Aí quando você avista um dos automóveis, você nunca imagina que, aí tá lá no cano de descarga aqui, ó. Você nunca imagina que lá do cano de descarga, você elimina o automóvel, né? Elimina o monóxido de carbono, ele elimina o CO2 através do processo da queima, né? Que é a combustão, né? A queima do combustível, tá? E você também, né? Que ele mostra aqui, foi falado aqui que ele também ele exala também, que é o gás, né? Enxofre, né? Que ó, veículos e indústrias, tá aqui, ó. Eles, ó, eliminam também o enxofre, tá lá, né? E você vê, lá nas chaminés da fábrica, eles eliminam o enxofre. Então você vê que o cano de descarga é como se fosse uma chaminé, tá? É como se fosse uma chaminé. E você vê, ele elimina, né? Ó, ele elimina NO2, olha só, né? Que é o óxido de nitrogênio, né? Porque ele ataca, né? Os pulmões, né? Aí provoca dor de garganta, aí você consegue ter uma falta de ar, provoca uma tosse muito intensa por causa do NO2, o óxido de nitrogênio, tá? Olha só. Então quando você olha um carro, um caminhão, ó, você nunca imaginaria que eles, né, na queima dos combustíveis, né, ó, eles mandam, né, esses gases poluentes, né, saído do cano de descarga. Então a pessoa nunca imagina isso. Então, se isso for bem informado lá na sala de aulas, é interessante, né, falar sobre isso aqui, né? Então vamos ver o que mais aqui. Aí ele fala aqui, ó. Aí existe aqui também, ó, o outro aqui, ó. Os aditivos dissolvidos na gasolina contém chumbo tetraetila, né? Então, parece que assim que atualmente o chumbo tetraetila ele não está mais como aditivo na gasolina, né? Porque ele é uma substância, o chumbo tetraetila, ele é muito assim, ele causa assim uma grave intoxicação, né? Ele atinge os ossos, né? Quando você inala o chumbo tetraetila. Mas por outro lado, o chumbo tetraetila ele evita que a gasolina, né, ele sofra altas explosões. Então, o chumbo tetraetila ele protege a gasolina contra eventuais explosões que acontecer. Mas, por outro lado, do ponto de vista de saúde, ele é uma substância muito perigosa. Quando ele fica em suspensão no ar, ele é facilmente absorvido pelo organismo, né, e pode provocar, né, problemas nos ossos, tá? Que mais? Ele pode até causar problema de coma, convulsões epilépticas, até morte prematura ou defeitos físicos permanentes. A morte prematura pode acontecer naquelas pessoas que já sofrem algum problema de saúde relacionado aos pulmões, tá? Então, e a pessoa absorver chumbo tetraetila, mas parece que não está mais como aditivo na gasolina, tá? Mas sabendo, né, por conhecimento, numa aula, o que é o chumbo tetraetila, então você escreve assim, ó, chumbo tetra, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, eu botei certinho, ó, chumbo tetraetila, etila, pronto. Aqui já é uma química orgânica, tá? Porque você vê chumbo, aí pergunta para a turma, mas turma, vamos lá, vocês vão pegar depois química orgânica, mas não impede de o professor já falar alguma coisa sobre algumas noções de química orgânica, como foi falado aqui no benzeno, né? Aqui, ó, no fenol aqui, tá? E no benzeno aqui, né? Que tem esses 6 cloros ligados aqui, tá? Então, o que acontece? Que é o hexacloreto de benzeno. Então, você tem o chumbo. Aí lembrando que o chumbo... Aí vamos lá, turma. Olha a tabela periódica. O chumbo, qual é o símbolo? Vamos lembrar que é o Pb. Tá lá, o Pb. Aí, ó, tetra é porque tem 4. Significa que tem alguma coisa que está ligado a algum radical aí. Por exemplo, então, tetraetila. Aí você tem aqui tetraetila porque etila, né? Etila porque vem de etil. Aí você tá lá. Aí, turma, quando vocês forem aprender isso aqui, etil, ele vem do etano, tá lá.
Lembrando, então vamos ver que depois vocês vão ver, ou então se o professor já entrar na química orgânica, né, quando ele for dar funções químicas orgânicas, ele pode falar sobre isso aqui para lembrar funções inorgânicas, tá? Et porque tem 2, né? Então isso aqui se trata de quê? Olha só como é que você explora, como é que é bom você ter uma base, né? Então é o hidrocarboneto. Então existe uma função da química orgânica que é o hidrocarboneto. Hidrocarboneto porque é formado de carbono, hidro de hidrogênio, né? Então é hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto, só tem o carbono e o hidrogênio. O et significa que são 2 carbonos, ó. Aí um carbono fazendo ligação com outro carbono. E lembrando que carbono ele é tetravalente, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui, tetra de 4. 1, 2, 3, 4. Porque o carbono pertence ao grupo 4A. Olha como é que você junta um conhecimento de química inorgânica e leva para esse conhecimento lá na química orgânica. Por isso que tem os pré-requisitos. Você vê como é que a aula tem que ser bem gradativa. Numa série você tem que aprender sobre ligações químicas, aprender sobre a valência de cada elemento, né? Olha a base que você tem, você adquire uma base forte, né? Imagina os estudantes, a maioria dos estudantes pudesse exercer essa base aqui, como eu estou explicando, seria uma coisa bem, né, conquistada, bem grandiosa, né, no ensino, o aluno poder fazer isso aqui como eu estou fazendo, né? Então tá lá, 2 carbonos, tá lá, tetraetila. Então, tetraetila, então vamos lá. Não, tetraetila não, aliás, etila. Porque você tem aqui, ó, 2 carbonos, tá? E aqui, na verdade, então eu construí o etano, tá? Porque o etano, ele é assim. Aí vai falar, turma, depois vocês vão ver que cada traço aqui, que não tem nada ligado, ele representa o hidrogênio. Assim, ó. Ó. Ele representa o hidrogênio, ó. Outro carbono, aí você bota outro hidrogênio aqui, bota outro aqui, bota outro aqui, ó. Pronto. Aí formei, ó, 3 traços, 3 hidrogênios. 3 traços, 3 hidrogênios. E esse traço aqui porque liga esse carbono com esse aqui, ó. Porque na química orgânica você estuda carbonos e o carbono ele tem a capacidade de fazer uma ligação entre si. Interessante nessa propriedade do carbono que a natureza forneceu, né? Deu de presente para o elemento carbono, né? Aí tá lá. Mas para formar o etil, vamos lá. Etil, ele é etano, mas para transformar-se em etil, aí você tem que tirar um hidrogênio, ó. Você tira um hidrogênio, você mandando um hidrogênio embora, pronto, fica 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui fica livre e vira um radical. Então, quando você tira um hidrogênio, ele vira um radical. Um hidrogênio que você tira do ano e o sufixo que você usa é o il. Então, é etano, etil, tá? Pronto. Aí, chumbo tetraetila. Tetraetila, porque você tem, então, um chumbo. Tetraetila, porque tem 1, 2, 3 e 4. Pronto, 4. Ele está dizendo que é tetraetila porque são 4 radicais etis ligado ao chumbo. Então você tem esse aqui, né? A gente pode simplificar botando assim, ó, na forma condensada. O que é forma condensada? É você pegar esse carbono com esse, são 2 carbonos, bota C2. Quantos hidrogênios agora? 1, 2, 3, 4, 5. C2H5, pronto. Aí, ó, já sabe isso aqui é radical, tá? Porque o etano, ele tem 2 carbonos, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C2H6. Pronto. Aí. C2H5, aí você liga aqui, ó, C2H5, porque são 4 etis, tetraetil, ó. Aí para ficar bonito, bota tetraetila, né? Pronto, chumbo tetraetila. Ó que legal. Imagina uma aula dessa aqui, uma aula riquíssima, tá? Então tá aí, ó. Vamos ver aqui, ó. O que é mais aqui? Tá lá, em suspensão no ar. Tem mais substâncias aqui, porque eu vou lendo aqui. Vou ver se eu vou lembrando. Acho que é só isso aqui mesmo, né? Olha que eu já peguei muitas substâncias. Ah, tem isso aqui, ó. Agora que eu vi aqui, ó.
Ó, dióxido de enxofre, eu já coloquei aqui, né? Ó, dióxido de enxofre, ó, dióxido de enxofre é esse aqui, cadê? Ó, esse aqui é o dióxido de enxofre, ó o dióxido de enxofre aqui, né? Dióxido de nitrogênio, ó, aqui eu coloquei aqui, ó, dióxido de nitrogênio, dióxido porque são 2 oxigênios, né? Tá lá. E aqui tem, ó, o gás sulfídrico, que é H2S aqui, ó. Então você tem um H2S. Olha quanta coisa que pode listar na aula para fazer uma introdução motivacional e depois o professor desenvolve a teoria dele, né? Lá na sala. Porque fazendo essa introdução motivacional, o aluno ele já vai entender. Aí quando ele for para a aula teórica, o aluno já entendeu, viu antes, pronto. Né? Foi feito assim um processo pré-estabelecido, né? Que o aluno ele já vê antes, né? Na prática. Aí a prática, fazendo essa prática aqui, colocando situações práticas, a aprendizagem é mais rápida, tá? Pronto, aí então, gente, ó, pronto, tá aqui. Então foi falado, ó. Então essa é a dica, né? Para iniciar aula de funções químicas, fazendo uma interdisciplinaridade com a biologia, que é na parte de ecologia, tá? Pronto. Então tá aí, ó, mais uma dica aí que foi dada aí o professor de química iniciar aula de química, né? E se fosse assim, por exemplo, numa aula de ecologia, no caso do professor de biologia, e se ele vai falar sobre poluição do ar, ele pode também fazer, aí pode fazer o inverso, não? O professor de biologia, ele pode falar um pouco da função química, porque para você entender poluição do ar, né, você tem que entender que existem substâncias, né, gasosas, tanto na fase sólida, líquida, gasosa, e trabalha e são fornecidos tanto o nome das substâncias poluentes como as suas respectivas fórmulas químicas. Então, fazer esse trabalho assim de interdisciplinaridade fazer todo esse processo de globalização é um enriquecimento e tanto, né, que você desenvolve seu raciocínio, sua cognição, dando esse tipo de aula, ok? Então, valeu, um abraço aí.